Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo do Criatório Sítio das Aves. Hoje eu vou explicar para vocês alguns fatores que acontecem na criação. Muitas pessoas têm dúvidas se pode criar as aves tudo junto. Bom, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, acredito que pode sim. Você pode criar pato, ganso, marreco, galinha da Angola, peru, galinha, pavão, todas as aves domésticas, você pode criar tudo junto. Porém, existem algumas pequenas regras. Eu vou citar alguns exemplos para vocês aqui. Primeiro, criar galinha da Angola com essas aves, pode ser que algumas dessas aves comecem a estranhar a outra, ou seja, o macho da galinha da Angola ele é muito bravo. Então, como ele é territorial, ele quer o território só para ele. Ele não aceita outra ave no território, inclusive na época de produção das angolas. Então, o que acontece? Os machos em si começam a bater nos perus, nos galos, no pavão, nas peruas, nas galinhas, enfim, em todas as aves que não seja Angola. E algumas batem até nas próprias Angolas, ou seja, os machos brigam entre eles, disputando o território. Então, o que acontece? Eu crio aqui há muitos anos galinhas da Angola com todas as aves. Então, às vezes, uma vez ou outra, acontece que elas tendem a brigar, a bater nas outras aves. Teve um período aqui que o meu pavão, o pavão branco, se machucou bastante porque tinha algumas galinhas da Angola macho batendo muito nele. Então juntava um grupo, só machos, e começava a bater nele, que chegou a machucar a cabeça do pavão. Então eu separei o pavão por alguns dias e esses machos eu tive que vender para diminuir o estresse. Então, como eu tinha muitos machos, então eu vendi alguns e melhorou bastante no plantel. Na época eu não dava muita importância a quantos machos e quantas fêmeas tinha no plantel. Então eu criava bastante sem querer saber a quantidade de machos para fêmeas. Hoje em dia eu tenho um certo padrão aqui de um macho para 4 ou 5 fêmeas. Então eu consigo controlar esse padrão aqui. Então galera, para vocês que querem criar, pode criar, não tem problema. No entanto, vocês precisam criar as angolas desde jovens junto com as outras aves. As angolas eu crio desde pequenininha com peruas, só assim elas aprendem a ficar mais dócil e não agredir as outras aves. Mas às vezes acontece delas agredir. Então, para evitar isso, você tem que separar as angolas e criá-las em um ambiente só as angolas. Não pode misturar com as outras aves, para estar evitando esse problema. Os perus não são tão agressivos. Eu consigo criar os perus com as outras aves. Eles não são tão agressivos. Eles são agressivos, os machos, na época de reprodução. O macho territorial sempre vai querer, tomar conta do seu território. Então, os mais jovens querem também enterrar, então começa a briga entre eles. Mas isso é fato. Eu aqui deixo eles brigar até que um vença. É triste de saber, mas infelizmente é o único jeito. Não tem como separar, passar um tempo e depois colocar de volta. Eles vão brigar novamente. Então, para evitar, um tem que correr. Vocês têm que deixar um dos dois correr, para que assim um consiga dominar o plantel. Os pavões, eles não são, pelo menos os meus, eles não são problema aqui na criação. Eu consigo criá-los com as outras aves sem nenhum problema. Eles se adaptam super bem. Ó, tá lá embaixo o pavão branco. Ele é bem solitário, apenas na época de reprodução que ele começa a interagir com as fêmeas. Enquanto as angolas são bastante ariscas, olha só. Como eu havia falado para vocês, eu vendi alguns machos, o roxo real e o macho canela que eu tinha aqui. Deixei apenas 3 machos chocolate. Então o grupo das brancas já está formado. Olha só, o grupo são 4 brancas, está formado um macho e 3 fêmeas. E os machos chocolate
estão tentando se agrupar com algumas fêmeas. Então vou fazer o teste de fertilidade para ver se deu certo esse procedimento que eu fiz. Eu fiz isso justamente para nascer mais angolas de chocolate e ver se eu consigo apurar uma cor chocolate mais intensa ou mais clara do que essa. Então estou na expectativa até de nascer cores novas. Não sei se vai nascer. Porém, galera, pode criar as aves tudo junto. A questão dos aquáticos, eu não crio mais aquáticos, mas antigamente eu criava separado, só aquáticos de um lado e os terrestres do outro, porque os patos, assim como as angolas, eles brigam muito. Então os patos chegavam a machucar os perus e os galos aqui do plantel. Chegou logo no início, eu criei tudo junto, mas depois fiz essa separação. E também para evitar doenças, porque as aves aquáticas, elas tendem a trazer muitas doenças para as outras aves. Ou seja, aquela água ali do laguinho que eles tomam banho, eles sempre defecam dentro. Então o que acontece? Vai a água ficar contaminada, uma galinha ou um peru vai beber daquela água e vai prejudicar. Então os patos, ele têm acidez maior do que as galinhas, então eles não têm esse problema de água suja, eles conseguem beber a própria água que eles sujam, mas as galinhas não. Então a gente tem que ter maior cuidado principalmente com os perus e pavões, que são aves mais delicadas nesse procedimento. Hoje em dia, né, eu consigo criar as aves tudo junto. Vocês podem ver que aqui estão bem em harmonia, tanto as angolas quanto os perus. Porém, uma vez e outra, alguma angola, né, dá uma batida aí, começa a bicar, mas é só naquele momento. Deixa eu tentar vir aqui para a gente ver melhor as aves. Então a angola, ela bate, mas é só naquele momento e depois ela para. Não ter mais esse problema. Ó, tá vendo? Elas sempre foram criadas com os perus. Então algumas peruas ainda têm medo, né, das angolas por esse motivo. E o pavão, como sempre, ele continua só. Às vezes alguma fêmea vai perto dele, passa aquele tempinho, depois sai. Acho que porque está perto da reprodução, então elas procuram, né, o macho para acasalar. E até mesmo ele procura as fêmeas. Já o galo em si, ele não é violento, né? Pelo menos os galos caipira, que não são combatentes, como esse galo aqui, ó. Eu tenho apenas ele, é o único macho reprodutor aqui do plantel. Ele não bate nas peruas e nenhuma outra ave, jamais. Ele não bate, ele é bem tranquilo. Porém, as angolas macho implicam bastante com ele, principalmente o macho branco. Ele não gosta desse galo, então ele vem, implica uma vez e outra, bate nele e vai embora. Mas sempre que eu vejo, eu não deixo, porque isso aí já é judiar, né? Uma ave judiando da outra. Então, se o galo for revidar, as outras vêm também em cima dele. Então ele já sabe como é o esquema, ele corre, ele não deixa, ele não tenta brigar, agredir. No início, as pessoas têm um pouco de trabalho, né? Acaba não conseguindo criar as aves tudo junto. Tem sempre esse problema, principalmente dos perus. Os perus, eles têm também esse problema de brigar na época que estão começando a fase de reprodução. Eles querem disputar as fêmeas só para eles. Então, o ideal seria deixar apenas um macho para 5 ou 7 fêmeas. No caso, como aqui é tudo misturado, eu deixo 3 machos ou 4 para a quantidade de fêmeas que tenho no plantel. Sempre vai ter um que vai dominar, mas ele não consegue cobrir todas as fêmeas. Então,
por via das dúvidas, né, vem o segundo, né, no comando e faz a cruz aí com a fêmea e dá certo. Então, galera, esse é o meu marmoreado negro manchado. Eu já coloquei uma remessa de ovos para chocar dele, vou colocar mais uma ou duas e já está vendido, né? Não para peru aqui, eu sempre estou vendendo. Infelizmente eu gosto muito desse peru, mas eu preciso vender para dar chance aos outros reproduzir e ter filhote também dos outros, para não ficar só filhotes dele. Porque aí eu já vou ter, né, algumas ninhadas, então já sei como vai ser as cores que vai nascer. E também já tem o sangue dele já dominando. Então eu sempre vou estar trocando de reprodutor a cada 2 ou 3 meses. Mas eu fico ansioso para ver a ninhada, como vai nascer desse peru. O negro enferrujado que eu falei para vocês, eu vendi, mas tem uma ninhada ali nascendo. Infelizmente não vai dar para mim tá mostrando aí para vocês, não vou conseguir mostrar porque começou a bicar os ovos hoje. Então no próximo vídeo vocês vão acompanhar e a gente vai ver as cores que nasceu filhos do peru negro enferrujado. E também tem alguns, pode ser que tenha alguns filhos dele, porque ele era o segundo na sucessão. Mas agora o negro enferrujado saiu, ele ficou como dominante. Para falar em peruas, tem bastante peruas aqui, ó, choca. Tô com 13 peruas choca já botaram bastante ovos e tô tentando tirar o choco. Gente, demora um bocado, tá? Para essas peruas sair do choco. Algumas passam de 2 semanas a 6 semanas, varia muito. Não dá para saber o certo, né? A quantidade de tempo que passa para sair do choco. Olha só, bastante peruas. Deixa eu tentar vir para esse lado que dá para gravar melhor. Pronto. Olha só. Imagina só todas essas peruas chocando 15 ou 16 ovos. Imagina só quanto seria de peruzinhos que teria aqui no plantel. Muito, né? Seria perfeito, mas não tinha como eu controlar nem cuidar de tantos filhotinhos. Mas aqui tá um mix de cores. Olha só, um mix de cores aqui. Tem apenas 2 peruas duplicata, que é a perua, as duas lá do canto, ó, que é a palmeira azul mesclada, e as demais são diferentes. Tá vendo? Tem várias cores aqui. O que eu mais gosto na criação de peru é isso, ó. A cor, a coloração das aves é muito bonita. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Alguma sugestão também. Se vocês tiverem aí de criação, também estou para escutar vocês e a gente conversar a respeito, tá bom? E também, gente, eu tenho uma página no Instagram. Quem não conhece, é só ir lá no @criatório Sítio das Aves. Vocês vão ver todas essas aves aqui magníficas lá na página. Muito interessante. Então, galera, Deus abençoe a todos e até mais. Tchau, galera.